Boa noite. Boa noite. Blumenau, Santa Catarina. 4 crianças são mortas dentro de uma creche. E a covardia do assassino volta a um país. O governo federal anuncia verbas para o combate à violência nas escolas. Policiais israelenses e fiéis palestinos entram em conflito em Jerusalém. O ex-presidente Jair Bolsonaro depõe a Polícia Federal sobre as joias milionárias que recebeu da Arábia Saudita. Depois de o ministro de Minas e Energia anunciar mudança na política de preços de combustíveis, as ações da Petrobras despencam. Mas se recuperam depois de a empresa desmentir Alexandre Silveira. O Jornal Nacional está começando. A crueldade e a covardia de um assassino indignaram o Brasil nesta quarta-feira. Ele invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e matou crianças. O ataque covarde e cruel foi por volta das 9 da manhã, quando o assassino chegou de moto à creche particular e pulou o muro armado com uma machadinha. Crianças e funcionários estavam no parquinho. Os pais, apavorados, correram para a escola assim que souberam do ataque. Nossos filhos estão bem. Então, eu estou com os dois aqui. Mas nem todos puderam voltar com o filho para casa. Bruno é pai de Bernardo, de 5 anos, uma das 4 crianças assassinadas. Todas tinham de 4 a 7 anos. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um aqui dentro, aqui, todo mundo. Este homem é pai de uma das sobreviventes. A Lara só chora, a Lara tá muito abalada. Tipo, cara, minha filha tá bem fisicamente, graças a Deus, mas emocionalmente ela tá destruída, entendeu? Como é que eu vou tirar isso da cabeça da minha filha? André é marido de uma das professoras que trancaram as salas de aula na tentativa de salvar os estudantes. Ele falou com a mulher durante o ataque. Daí a André começou a falar pra mim que ia estar sendo atacada. Me contou que depois de as coisas que o cara foi embora, ela foi pro parque, onde que viu as crianças assim, tentou até reanimar uma, acho, parece, pra tentar, mas não conseguiu, tá? Daí ela estava em estado de choque, bem mal mesmo, sabe? Enquanto os bombeiros socorriam os feridos, o assassino estava no batalhão da Polícia Militar a 3 quilômetros daqui. Ele foi preso em flagrante por 4 homicídios triplamente qualificados e outras 4... A situação é de caso isolado, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. A polícia pediu à justiça a quebra de sigilo telefônico e das redes sociais do assassino e investiga se ele agiu sozinho ou recebeu ajuda para o ataque. As aulas da rede pública foram suspensas em Blumenau. Nós vamos intensificar durante os primeiros dias aí essas ações de monitoramento das nossas escolas públicas, privadas, para que a gente possa dar o máximo possível de presença do efetivo policial e diminuirmos o máximo o risco de eventualmente alguma ação contínua vier a acontecer. É uma tragédia que a gente sofre junto com as famílias. O que fazer no momento desse? Estamos preocupados, todas as forças de segurança estão aqui, mas a gente precisa falar mais, as famílias a gente tem que trazer mais a família para dentro da escola. Eu tenho falado muito isso em algumas entrevistas. Infelizmente, uma pessoa dessa trouxe essa tragédia para todos nós, né? Especialmente para as famílias. Isso nos deixa muito, muito triste, muito chocado, muito chocado. A gente está desolado nesse momento. O presidente Lula criou um grupo interministerial para desenvolver ações contra a violência nas escolas. 8 ministérios vão participar do grupo. A primeira reunião será amanhã e em 90 dias devem ser apresentadas as primeiras propostas. Já o Ministério da Justiça vai liberar 150 milhões de reais para reforçar o patrulhamento em escolas e creches. O governo decidiu ainda ampliar o grupo especial de policiais que monitora na internet qualquer tipo de ameaça a escolas e universidades. Hoje, 10 policiais compõem esse grupo. O número vai aumentar para 50. Não há uma única saída e nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios,
no que se refere às rondas escolares e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública no que se refere a estas postagens que estão, infelizmente, se alastrando na internet. O presidente Lula participou ainda de uma outra cerimônia. Foi quando fez uma homenagem às vítimas e criticou o autor do massacre. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar 4 crianças com machadada e ferir 3. Então a minha fala aqui é para... Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas de barbaridade. Os veículos do Grupo Globo tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacre como o ocorrido em Blumenau. O objetivo sempre foi evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda hoje e será ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. A decisão segue as recomendações mais recentes de prestigiados especialistas no tema, para quem dar visibilidade a agressor pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam exatamente esta notoriedade, por pequena que seja, e não noticiamos ataques frustrados subsequentes, também para conter o chamado efeito contágio. Policiais israelenses e fiéis palestinos se enfrentaram na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Os dois lados se acusam mutuamente de ter dado início ao conflito. 14 pessoas ficaram feridas. A polícia de Israel prendeu mais de 350 palestinos. Depois desse confronto, houve disparos da faixa de Gaza em direção a Israel, que respondeu com bombardeio. O aumento da tensão na região coincide com as celebrações da Páscoa judaica e do Ramadã. Depois de ter se tornado réu na Justiça dos Estados Unidos, Donald Trump discursou para apoiadores com ataques aos promotores e ao juiz do caso. O ex-presidente americano classificou as acusações criminais contra ele como interferência política e disse que os Estados Unidos são um país em declínio. Donald Trump atacou a promotoria de Nova York, adversários do Partido Democrata e o juiz do caso, que, segundo Trump, o odeia. O estado de Nova York acusou o ex-presidente de falsificar 34 registros de pagamentos durante a corrida presidencial de 2016 para esconder uma conduta criminosa. Os investigadores afirmam que entre 2015 e 2017, Donald Trump comandou um esquema ilegal para impedir que informações negativas sobre ele fossem publicadas. Em outras palavras, alegam que ele queria comprar o silêncio de quem pudesse prejudicar a imagem dele como candidato. Além do caso da atriz Stormy Daniels, que recebeu $130 mil para não falar sobre um relacionamento que ela diz ter tido com Trump, os promotores citaram outros casos, como o de um tabloide americano ligado ao ex-presidente. O veículo de mídia pagou $30 mil para um ex-porteiro da Trump Tower. Ele dizia que Trump tinha tido um filho fora do casamento. O mesmo tabloide também pagou $150 mil a ex-modelo da revista Playboy, McDougal. De acordo com o documento, foi outra tentativa de esconder um caso extraconjugal de Trump. O ex-presidente é alvo de outras investigações. Todas correm em segredo de justiça. Uma delas é a tentativa de interferência na eleição presidencial de 2020, na Geórgia. Outra apura o envolvimento de Trump na invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. Ele também é investigado por suposta obstrução de justiça, por ter levado documentos sigilosos do governo americano quando deixou a Casa Branca.
O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília sobre as joias milionárias que recebeu da Arábia Saudita. A reportagem é de Vladimir Neto e Bruno Tavares. O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs na condição de investigado por cerca de 3 horas. Os investigadores queriam saber se ele deu ordem para que subordinados tentassem recolher as joias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, com valor estimado em 16 no Brasil ou no exterior, devem ser incluídos no patrimônio da União. O presidente só é autorizado a manter para si os chamados itens personalíssimos ou de consumo pessoal, como comidas, bebidas, roupas e perfumes. Segundo a defesa, Jair Bolsonaro respondeu a todas as perguntas dos investigadores. Disse que só soube da existência das joias em dezembro do ano passado, mais de um ano depois delas terem sido retidas em Guarulhos, e que não se lembra de quem o avisou. De acordo com os advogados, Bolsonaro negou ter dado ordem para que seus assessores tentassem reaver as joias, mas pediu que verificassem a regularidade dos procedimentos adotados pela Receita Federal para evitar um leilão das joias, o que, segundo a defesa, seria um vexame diplomático. Hoje, o ex-presidente também foi questionado sobre os outros 2 conjuntos de joias masculinas que recebeu da Arábia Saudita. Depois de uma determinação do TCU, elas foram entregues pelos advogados de Bolsonaro à Caixa Econômica para serem incorporadas ao acervo da Presidência da República. Segundo a defesa, Bolsonaro disse estar convicto de que não cometeu nenhuma ilegalidade. Além do ex-presidente, a Polícia Federal ouviu hoje em São Paulo mais 9 pessoas envolvidas no caso, como o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, e o ex-subsecretário-geral da Receita Federal, José de Assis Ferraz Neto. Os policiais querem entender a participação deles nas seguidas tentativas do governo Bolsonaro de recuperar as joias sem pagar imposto. O inquérito apura o possível crime de peculato, que é quando um servidor público desvia recursos em benefício próprio, e também crime de descaminho, quando uma pessoa tenta entrar no país com algum bem sem pagar impostos. A seguir, a Petrobras desmente o anúncio do ministro de Minas e Energia sobre mudança na política de preços dos combustíveis. Uma declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, obrigou a Petrobras a fazer um desmentido. Ele disse que a política de preços de combustíveis vai mudar. Em entrevista ao programa Conexão da Globo News, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que haverá mudança na política de preços dos combustíveis, praticada pela Petrobras, com a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno e não no exterior, como é hoje. O tal PPI, preço de paridade de importação, é um verdadeiro absurdo. Nós temos que ter o que eu tenho chamado de PCI, preço de competitividade interna. A atual política de preços foi adotada em 2016 pelo governo do ex-presidente Michel Temer. O critério de paridade internacional faz o preço dos combustíveis aqui no Brasil variar de acordo com a cotação do barril de petróleo no mercado externo e das oscilações do dólar. Na prática, se o preço do petróleo subir no mercado internacional, a alta deve ser repassada para os preços dos combustíveis nas refinarias da Petrobras no Brasil. Esse mecanismo evita que o preço praticado aqui dentro fique defasado em relação ao preço praticado no mundo inteiro. Uma defasagem que prejudicaria os acionistas da empresa e poderia desestimular a importação de combustível e levar ao desabastecimento. O ministro afirmou que a mudança deve provocar redução entre 22 centavos e 25 centavos no preço do litro do diesel. Que a Petrobras já possui orientação para alterar as diretrizes e que a previsão é que as mudanças sejam discutidas na próxima Assembleia Geral da empresa, marcada para o fim deste mês. A Petrobras vai continuar sendo respeitada na sua governança, vai continuar sendo respeitada na sua natureza jurídica, mas nós vamos exigir da Petrobras, como controladores da Petrobras, que ela respeite o povo brasileiro, que ela cumpra, que está na lei das estatais e está na Constituição Federal a sua função social, que é criar um colchão de amortecimento nessas crises internacionais de preço dos combustíveis. As ações da Petrobras chegaram a cair mais de 4% logo após a entrevista.
A empresa afirmou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia a respeito da alteração da política de preços. E que quaisquer propostas de alteração recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia. Depois do comunicado, as ações da Petrobras se recuperaram e fecharam em alta. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado, criticou as declarações do ministro de Minas e Energia. Essa política de paridade com preços internacionais foi implementada para sanear a empresa. É claro que nós temos que preservar a população dessa volatilidade dos preços internacionais. Nós não podemos brincar com essa situação. Uma coisa é você buscar formas de equalizar o preço na questão tributária, na questão da própria conta petróleo. Outra coisa é você implementar um subsídio que vai custar ao próprio orçamento, já vai pressionar o orçamento geral da União, vai impactar na dívida pública, vai gerar uma conta deficitária, exemplo do que aconteceu recentemente. Desde que assumiram, Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, têm demonstrado interesse em mudar a política de preços de combustíveis. Mas a decisão final leva em conta a posição do Conselho de Administração da empresa, que é composto por membros indicados por acionistas, entre eles o governo federal. O presidente Lula assinou hoje 2 decretos que mudam o marco do saneamento. A assinatura dos decretos reuniu governadores, representantes de companhias estaduais de saneamento e empresas privadas numa cerimônia com o presidente Lula e ministros no Palácio do Planalto. As novas regras permitem que as empresas estatais mantenham contratos sem licitação com os municípios. Pelo marco legal, desde 2020, novas contratações só poderiam ser feitas por meio de concorrência em igualdade de condições com o setor privado. O governo também prorrogou para dezembro de 2025 os prazos para que as empresas estatais provem que são capazes de fazer investimentos no setor. O prazo iria até 2021. Mas muitas sequer entregaram a documentação necessária. O decreto também flexibiliza os critérios para a comprovação da capacidade das estatais. O marco legal do saneamento, aprovado em 2020, estabeleceu a universalização do saneamento básico para 2033. Água potável em 99% das casas brasileiras e coleta de esgoto em 90% delas. E incentivou a iniciativa privada a investir no setor. As empresas quase que dobraram a participação em obras de saneamento básico, beneficiando mais de 55 milhões de pessoas. O texto limitava a 25% a participação de parceria público-privada em concessões de saneamento. Um dos decretos assinados hoje acabou com esse limite. O governo estima que a medida pode atrair até 120 bilhões de reais em 10 anos, prazo para a universalização dos serviços. Outra mudança prorrogou para dezembro de 2025 o prazo para a regionalização do serviço de saneamento. O marco legal estabeleceu que se criassem blocos regionais formados por municípios mais rentáveis do ponto de vista econômico, com cidades menores, com baixa viabilidade comercial. A regionalização dos serviços deveria ter ocorrido até o último dia 31 de março. Mas muitos municípios perderam a data. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiram na segunda-feira uma área que pertencia a uma usina de açúcar na zona da Mata de Pernambuco. A área está localizada no município de Timbaúba, a 120 km do Recife. A ST alega que está improdutiva e que vai continuar com o acampamento. A Polícia Militar de Pernambuco disse que nesses casos só pode atuar com determinação da Justiça e, por enquanto, não há ação de reintegração de posse. O decreto de 2013, assinado pelo então governador Eduardo Campos, do PSB, declarou mais de 1.400 hectares na região como terras de utilidade pública para fins de desapropriação.
Na época, o governo estadual pretendia implantar um polo automotivo. O projeto acabou sendo transferido para o município de Goiânia, a 70 quilômetros do Recife. Parte das terras que pertenciam à usina Cruangi foi arrendada pela cooperativa do agronegócio dos associados da Associação dos Fornecedores da Cana-de-Açúcar. Ao G1, a direção da cooperativa confirmou que o terreno invadido pelos sem terra pertence ao governo do estado e disse também que as terras são improdutivas. O Jornal Nacional procurou a Secretaria de Comunicação de Pernambuco, que é governado por Raquel Lira, do PSDB, para que se manifestasse sobre o caso, mas não recebeu resposta. A seguir, as informações sobre os duelos desta noite na Conmebol Libertadores. O Papa Francisco participou hoje da primeira audiência semanal na Praça de São Pedro, depois de se recuperar de uma infecção pulmonar. Ele rezou pelas vítimas de crimes de guerra e destacou principalmente as mães dos soldados ucranianos e russos mortos na invasão da Ucrânia. Daqui a pouco, depois de travessia, tem Conmebol Libertadores na Globo. O Marcelo Correge está lá em Lima, capital peruana. Boa noite, Correge. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O adversário do Fluminense nessa noite aqui no Estádio Nacional de Lima será o Sporting Cristal, atual segundo colocado do Campeonato Peruano, um time dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes. O Sporting Cristal e o Fluminense estão no grupo D da primeira fase da Libertadores, considerado um dos mais difíceis, porque também tem o The Strongest da Bolívia e o River Plate da Argentina. Agora uma notícia que vai empolgar bastante o torcedor do Fluminense para esse jogo de daqui a pouco. Marcelo, 34 anos de idade, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira do Real Madrid, vai reestrear com a camisa do Fluminense 17 anos depois de deixar o clube que o formou nessa noite aqui em Lima. Agora vamos saber informações do Palmeiras, lá de cima, na altitude de La Paz, com José Renato Ambrosio. Boa noite, Correge. Boa noite a todos. O estádio Hernando Siles, aqui na capital da Bolívia, é o nosso cenário a 3.700 metros de altura do nível do mar. Palco da estreia do Palmeiras, que entra na Libertadores em busca do seu 4º título da competição. Pela frente, o Bolívar, time local, segundo colocado no Campeonato Boliviano, duas equipes que se enfrentam pelo Grupo C, nesse desafio que assim que o juiz apitar, vai marcar um recorde da equipe palmeirense, que já é o clube brasileiro com mais jogos na história da competição e vai se tornar também a equipe do Brasil com mais participações consecutivas na Libertadores, com 8. Um time recheado de jovens jogadores, mas com uma novidade entre os titulares. O meia Arthur, que acabou de ser contratado, já vai começar jogando e as emoções do futebol na Globo começam daqui a pouquinho, logo depois da novela Travessia, Bonner e Renata. É a Conmebol Libertadores na Globo. Obrigada, Zé Renato. E depois do futebol, tem o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você.